eu vi. Eram 3 a 4 espíritos malignos. Eles eram, as vestimentas eu comparei como se fosse daquele filme Pânico, porque eles tinham uma cabeça esbranquiçada, só que a boca movimentava e eles flutuavam e tipo uma vestimenta preta, tipo um vestido, uma coisa assim. Então eles entraram os 4 pela sacada. A Casa Maligna da Pedreira. Fala galera, Natan falando. Eu tô aqui com uma convidada que vai trazer para nós uma história que ela viveu e que marcou muito a vida dela e da irmã dela. Elas viveram por 2 anos numa casa mal assombrada no bairro da Pedreira. A casa não era delas, era alugada. E vocês vão ouvir coisas que a gente só encontra em filmes de terror. Olá, tudo bem, Michele? Olá, tudo bem, Natan? Michele, o que aconteceu nesse tempo que vocês moraram nessa casa? E quando foi que aconteceu? Bom, primeiro assim, eu e a minha irmã, nós temos uma trajetória, né? Passamos na época em licenciatura em Química e viemos de Bragança para morar aqui para concluir nossos estudos acadêmicos. E a partir desse momento a gente foi morar na Mauriti, na época, né? Fica no bairro da Pedreira. Fica no bairro da Pedreira. Porém, assim, a gente ficou um pouco insatisfeito, o perímetro não era legal, sempre tinha muitos assaltos, então, por ser nós duas, a gente resolveu sair. Então, a partir desse momento, vai em busca, né, de alguns jornais importantes que mostravam kitnets, apartamentos, e a gente acabou, de uma maneira que inexplicável, chegando, por exemplo, ainda continuando no bairro da Pedreira, mas na Travessa Barão do Triunfo. E daí encontramos um kitnet muito bonito, que nos chamou a atenção. E, assim, o que era mais impressionante, porque nós estamos falando também de questões econômicas, né? Na época nós éramos estudantes, não tinha como pagar um aluguel acima de R$700, R$500. Então, o valor foi muito acessível para um kitnet muito bonito. E aí fomos muito bem recepcionadas pela dona da residência, que não colocou nenhum obstáculo para alugar. Porém, o mais interessante é que quando ela, nessa época que ela fez a proposta do aluguel, ela diminuiu ainda R$50 no valor, que era 450, então ela deixou por 400. Então eu e a minha irmã, nós ficamos assim numa euforia muito grande. Já estava barato e ela ainda baixou? Ainda baixou um pouquinho mais. Mas eu lembro que no momento que eu estava, eles fazem um contrato, tudo, eu já iria assinar. Então eu lembro que uma das donas falou assim, olha, mas se você vê alguma coisa de estranho no apartamento, não tem problema nenhum, assim, eles não vão mexer com vocês. Aí eu fiquei assim, eu disse, não, ninguém tem medo dessas coisas, né? Deus sempre está na frente de tudo, está na nossa vida. Quem tem Deus não tem medo de nenhum tipo de espírito maligno ou fantasma. A gente nem quer saber disso, a gente quer saber de morar bem. Então ficamos muito felizes, né? E no outro dia já fomos morar na residência. Então, assim, nós tivemos 2 dias de muita alegria, paz, né, no imóvel, assim, era algo muito tranquilo, muito diferente do perímetro que a gente estava morando na Mauriti, totalmente. Então a gente já estava fazendo vários elogios ao kitnet e tal. Até que um belo dia minha irmã fazia um curso na época, um curso técnico, e ela precisava sair em torno de 13h40, antes das 2, né, antes das 14 horas. Então eu disse, então eu vou aproveitar para tirar um cochilinho, né, e depois eu vou estudar. Então na época eu lembro que eu peguei um colchonete, né, coloquei na sala, porque era muito mais ventilado, e acabei dormindo. Eu sabia que eu tinha que acordar no máximo às 14h30, até para estudar. Então no momento que eu acordei, assim, eu me senti muito estranha. No 3º dia que eu já estava morando nessa residência. Eu comecei a sentir como se eu estivesse muito fraca.
muito assim, tipo, sem força. Eu não conseguia sentir as minhas pernas, os meus braços mal levantavam. E aí eu comecei a perceber, eu via tudo. Eu via a minha residência, eu ouvia vozes das pessoas na rua, eu via a casa, porque dava para ver que nós tínhamos uma sacada, então dá para você ver a rua, as pessoas passando, inclusive as residências do outro lado. Porém, quando eu comecei a sentir meu corpo ficar muito mais paralisado, e eu comecei a perder todo o tato, eu só conseguia pensar, nem falar eu conseguia. Então eu lembro que eu fiquei numa posição muito desconfortável no colchonete, e de repente assim, o que mais me intrigou foi ver assim que nós tínhamos uma escada lateral, né, do kitnet para descer. E na época assim eu deixava trancado, cadeado, tudo desse portão. Então eu podia ver toda a sala da minha casa e até o lado da rua. Mas de repente eu estava tão paralisada, tipo, sem saber o que estava acontecendo, e começou a subir pelas escadas muitas pessoas. Eu fiquei assim, como assim, meu Deus? Só que na minha cabeça estava trancado o cadeado, mas elas passavam mesmo assim pelo portão. Essa condição que tu está narrando aí é tipo como se fosse uma paralisia do sono? Mas você estava vendo tudo. Que paralisia do sono era essa? Que você conseguia ver nitidamente tudo o que estava acontecendo na sua casa, na rua, ouvindo as pessoas, os barulhos dos carros, vozes das pessoas que passavam pela rua. Então, assim, eu comecei a ver muita gente entrando na minha casa. Então elas estavam tão desesperadas, como se naquele horário tivesse que acontecer alguma coisa, elas estavam procurando algo. Então eu conseguia ver assim todas elas da cintura para baixo. Eu conseguia distinguir a roupa que elas estavam vestidas, né? Homens com ternos, assim, eu via, né, pela elegância, né, sapatos muito bem. Era uma reunião. É como se fosse uma reunião, mas eu acredito que foram mais de 20 pessoas dentro da minha casa. E elas andavam de um lado para o outro sem perceber que eu estava ali, né? Era isso que dava a entender. E eu vi uma moça de saia, e ela tinha um salto que era estilo escarpão preto. Então eu ouvi quando ela disse assim, olha, já está para começar, eles já vão começar a reunião. E saíram todos em torno para o meu quarto, no caso, em direção ao meu quarto. E eu vendo tudo aquilo, paralisada, abismada, sem saber o que estava acontecendo. Então eu comecei a ficar com tanto medo, eu senti tanto medo, já que eu não falava, mas eu podia pensar. Então quando eu pensava, eu só chamava pelo Espírito Santo de Deus, né, pedia a proteção da Virgem Maria, alguma coisa tinha que me salvar naquele momento. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí foi quando eu fechei os meus olhos com muita fé, acho que a fé que eu tinha ali, né, eu consegui fazer com que aquelas pessoas saíssem do meu quarto, voltaram todas correndo e desceram as escadas desesperadamente, ou seja, passaram por um portão fechado como se nada tivesse acontecido. E à medida que elas iam descendo as escadas, uma energia eu sentia, ia saindo do meu corpo. E eu ia aos poucos começando a sentir os meus braços, ia sentindo as minhas pernas. Eu fiquei tão suada que quando eu consegui levantar do colchão, eu disse assim, meu Deus, eu estava consciente. O que foi que aconteceu aqui? Gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Eu tô com algum problema mental? Tu nunca tinha passado por nada parecido? Olha, minha primeira experiência com o mundo espiritual foi quando eu tinha 5 anos de idade, na casa da minha avó. Né? Quando faltou luz em Bragança, eu acabei indo até a casa da minha avó, que ficava ao lado da minha residência, e eu comecei a chamar pela minha avó. Na época eles acendiam velas, né? Era o que eles tinham no momento para fugir da escuridão. E aí quando eu cheguei chamando a minha avó, eu só tinha 5 anos, eu lembro disso perfeitamente. E uma voz igual a minha avó, né, chamou pelo meu nome e disse, filha, eu estou aqui no banheiro. E eu fui até o banheiro. Quando eu cheguei, eu vi zoada de água. Quando eu olhei, eu disse, vó, chamei 3 vezes, vó, vó. E na terceira vez que eu chamei, uma mão foi abrindo a cortina, né? Era uma mão extremamente ressequida, como se fosse de um cadáver em estudo. Né? Você vê, um estudo acadêmico em relação... Aquela coisa meio roxa já, né? Isso. Então, quando abriu assim a cortina, que eu vi que não era minha avó, até hoje eu fico abismada, porque
assim, criança é muito grande, então eu vi um ser muito grande tomando banho, todo ressequido, e acabou que eu saí gritando, eu tive tanto medo que eu gritei e eu perdi tipo, paralisei da cintura para baixo, eu caí, mas eu gritei tanto pelo meu avô que ele veio me socorrer. E eu disse para ele que eu tinha visto eu não sabia dizer que era um bicho, eu tinha visto algo demoníaco que eu não sabia explicar e que estava tomando banho. Então você sabe que assim as pessoas não acreditam em crianças. É muito difícil você acreditar num relato infantil quando algo acontece dessa forma. Então meu avô, depois, quando eu melhorei, que eu já fui socorrida por outros familiares, né, que eu estava em pânico, eu retornei à residência e quando eu cheguei para mostrar para ele que o banheiro estava molhado, tinha alguém tomando banho que não era a minha avó, mas que tinha a voz dela e me chamou para ir até o banheiro estava todo seco, não tinha nada. Tu lembra disso muito bem? Hoje eu conto com muita perfeição. Tu tens um histórico então, né? Acho que tu tens uma mediunidade aflorada aí, mas vamos voltar lá para a história do kitnet. Era um kitnet na verdade, né? Então eu fiquei... Pois é, o que aconteceu depois? Eu fiquei abismada, então fui recuperando, levantei um pouco, muito lentamente, fui beber água. Assim, eu andei até a sacada. Então a gente fica, assim, muito confuso diante de uma experiência como essa, porque você não sabia se você tinha sofrido realmente uma paralisia do sono ou se era alguma coisa mental, né? E aí eu aguardei a minha irmã chegar por volta das 17 horas e eu fui comentar com ela. E ela disse assim: mana, será mesmo que foi coisa da sua cabeça? Aí eu disse: por quê? Porque eu não queria te assustar. Mas desde que a gente chegou nessa casa, eu tenho visto e ouvido algumas coisas, né? Eu ouço passos, eu ouço muitas vozes. Assim, quando tu estás dormindo, que eu coloco o ouvido aqui, porque na época o kitnet ele tinha umas madeiras muito bonitas, né? Então, como o escritório ficava na parte de baixo dessa residência, dava para você... Não sei, ela dizia que colocava o ouvido e ouvia muitas pessoas falando altas horas da noite. E uma vez ela se entregou e desceu e foi verificar quem estava falando, né, tão alto, às 3 horas da manhã. E ela não viu ninguém. 3 da manhã? 3 da manhã. Então ela voltou muito assustada, mas não quis me acordar. Então ela já tinha visto algo, ouvido, mas não queria me assustar. E quando eu tive essa manifestação, nós ficamos assim um pouco, né, temerosas. Mas deixa pra lá, vamos cuidar dos estudos. Foi para isso que a gente veio de Bragança para Belém. Mas, porém, no outro dia, essa que foi a pior parte, né? Uma das experiências, eu acho que não tem explicação para o que aconteceu. Foi muito pior a manifestação maligna do que a primeira. Então, a minha irmã voltou a sair novamente, né? Mas só quando ela estava lá no curso técnico, ela sentiu que alguma coisa estava de errado e aquilo ficava falando para ela: olha, você precisa voltar para casa, a Michele não está bem. E ela retornou. Mas antes dela chegar em casa, eu novamente coloquei o meu colchonete na sala, próximo a uma estante que nós tínhamos muito bonita lá no kitnet. E aí eu disse: eu vou dormir só um pouquinho, porque de novo eu vou estudar. Porque às 18 horas a gente vai para a universidade. E foi quando eu tive uma paralisia, se realmente foi uma suposta paralisia do sono, muito pior do que a primeira. Porque pela sacada, eu tipo assim, eu lembro que eu dormi, quando eu já estava acordando, eu vi. Eram 3 a 4 espíritos malignos. Eles eram, as vestimentas, eu comparei como se fosse daquele filme Pânico, porque eles tinham uma cabeça esbranquiçada, só que a boca movimentava e eles flutuavam e tipo uma vestimenta preta, tipo um vestido, uma coisa assim. Então eles entraram os 4 pela sacada. Estavas acordando quando tu viste isso? Então quando eu vi aqueles seres assim, que eu digo que são malignos, entrando pela sacada da minha casa, a minha paralisia, tipo, o meu corpo todo paralisou de uma maneira que eu via as minhas mãos e as minhas pernas todas numa posição, tipo, meus membros ficaram todos tortos, né?
Então, mais uma vez, eu não conseguia falar, eu só conseguia pensar. E eles vinham até mim. O pior é que dessa vez eles vinham até mim. Então eles faziam muito barulho dentro da minha casa, eles passavam o tecido, eu sentia o vento deles passando no meu rosto, o tecido tocava no meu rosto. E eu comecei, meu Deus, o que é isso? Me ajuda em pensamento. Eu fechava os olhos de tanto medo que eu sentia. E eu percebia um pouco do ângulo que eu estava deitada, tipo que as minhas mãos estavam tão tortas, mas eu não sentia dor. Eu sentia que elas estavam todas enroladas. Como se eu tivesse tido como é que eu posso explicar? Alguma síndrome, alguma epilepsia. Entendeu? E aí eu via aqueles monstros, eu começava a chamar muito pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa hora que eu chamei muito, eu consegui sentir novamente aquela energia saindo, só que só ficou tipo da cintura para baixo, eu ainda não senti, né? Então eu consegui olhar para o relógio que eu tinha na minha cozinha, porque era um kitnet com sala. Abriu os olhos mesmo, acordaste de vez, abriu os olhos, foi isso? E eu consegui perceber que tinha um relógio que nessa hora ia dar 3 horas da tarde. Não, faltavam alguns minutos para as 3 horas da tarde. Então, como eu já estava sentindo só da cintura para cima, eu consegui sair do colchonete, eu me arrastei. Porque tu não estava conseguindo mexer ainda as pernas? De jeito nenhum, como se eu nunca tivesse tido pernas, essa era a pior parte. Então eu fiquei arrasada, eu comecei a chorar, o que tinha acontecido comigo. Então eu consegui ir me arrastando até a TV, que na época nós tínhamos uma TV de tubo, ficava numa mesinha, então ficava na altura da onde eu estava me arrastando, até que eu conseguisse ligar a TV. E por que tu ligasse a TV? Porque eu sabia que às 3 horas da tarde era uma emissora católica, né? Ia passar o texto da misericórdia. Então eu não tinha o que fazer. Eu precisava de ajuda, de alguma maneira. Então eu liguei a TV e estava passando, a moça ia começar o terço, eu lembro, tá? Ela estava acompanhada de um sacerdote e ela ia começar o terço. E quando eu vi os monstros, sei lá, esses espíritos malignos voltaram, não sei de onde, eu estava completamente acordada, a TV já estava ligada. De olho aberto já? De olho aberto, eles já apareceram e eu fiquei tão aterrorizada que eu toquei na tela da TV, deitada e toquei na tela da TV. E tu vias eles ao redor de ti? Ao redor de mim. Falava alguma coisa pra ti? Não falava, eles só faziam um grunhido, umas coisas assim, sei lá, como se eles quisessem me machucar. Então quando eu coloquei a mão na tela da TV, pra você ver que eu não estou mentindo, isso foi algo sobrenatural, extrafísico, porque você tocar na tela da TV e da mesma forma, a moça que ia rezar o texto disse, olha, eu vou parar. Agora já estava no Pai Nosso, né? Vou parar o texto nesse momento, porque uma moça tocou na tela da TV. Nossa, mãe. Sim. Sério? Sério. E o Senhor está me dizendo que na casa dela está cheio de espíritos malignos. Quando ela disse isso, eu disse, meu Deus, sou eu, ela está falando comigo. Caramba, Michele. Sério, foi uma coisa assim que eu fiquei... Até hoje, assim, quando eu penso, ainda fico um pouco... Essa emissora É a Canção Nova. De Belém, né? Não, ela é São Paulo. São Paulo? São Paulo. Ela sentiu lá em São Paulo que eu toco na tela. Na hora que eu toquei. Então, para você ver a energia, o que realmente estava acontecendo. Então, quando eu toquei na tela, ela sentiu, ela parou de rezar o texto. E aí ela disse, agora feche os seus olhos. Não abra por nada nesse mundo. E começou a fazer oração com o padre. Então eu estava tão emocionada, temerosa, sem saber o que estava acontecendo, eu fechei os meus olhos. E esses espíritos malignos, eles começaram a derrubar algumas coisas na minha casa. À medida que ela ia fazendo oração, o espírito, eu lembro que a gente tinha uma segunda mesa, com algumas coisinhas básicas em cima, e aquilo foi derrubado ao chão. Eu ouvia. E eu senti quando a nossa porta de vidro, que estava na minha direção, que era a porta de vidro da sacada, começou a fazer um barulho como se ela quisesse sacar. E aí, o pior é que à medida que a oração ia se estendendo, a casa ela tinha um teto rebaixado de gesso, muito bonito. Então, nós tínhamos um crucifixo que ficava no nosso quarto, de bronze. E eu lembro que esses espíritos conseguiram derrubar o crucifixo, quebrando toda a lateral do gesso, onde ele estava do quarto.
e através da queda do gesso, que eu não sei como, derrubaram o crucifixo e foi um barulho enorme, assim, que até a dona da casa ouviu. Então, eu sinto assim que eu fui desfalecendo depois da oração e eu não lembro muito bem algum fato. Não sei se eu desmaiei, não sei te dizer. Só sei que quando terminou tudo, a minha irmã chegou, porque ela disse que ela não aguentava mais de tanta aflição. E ela me viu caída no chão, a televisão, o terço já estava quase no final, e a casa estava com os nossos objetos, eu não sei se era um liquidificador, algumas coisas estavam no chão, mas o quarto, toda a lateral do gesso estava no chão do quarto, o crucifixo estava no chão, olha que ele era bronze, como que chegou a quebrar o pé da cruz. Nossa. Né? Então foi uma coisa assim muito incrível. A minha irmã me levantou, eu já conseguia levantar toda trêmula, tipo muito fraca. A dona da residência veio perguntar o que tinha acontecido, por que de todos aqueles barulhos. Chegou a subir no kitnet e eu muito revoltada, eu lembro que eu disse para ela: você fez alguma coisa? Você estava fazendo alguma coisa? Ela: como assim? Porque essa é a segunda vez que eu tenho uma manifestação maligna aqui na sua residência. E ela parou e não quis dizer nada no momento, né? Depois eu cheguei a comentar com a minha irmã. Nós fomos limpar na época o kitnet, tudo que estava desorganizado. Mas depois que houvesse a oração, nunca mais dessa forma aconteceu. Mas continuou acontecendo de outro jeito? Acontecia, começava a acontecer de outra forma. Continuavam as vozes. Eu lembro que quando uma vez eu saí para missa com a minha avó, que ela veio de Bragança, né? Eu lembro que quando eu vinha da missa, que eu me aproximei do kitnet, eu vi a minha tia sentada na cadeira. E quando eu disse: olha, avó, que legal, minha tia tá aí, né? Então todo mundo ficou feliz. A minha avó viu, eu vi. E quando a gente chegou até a sala, a cadeira estava vazia, a minha irmã estava fazendo as unhas e não tinha ninguém. E a tua tia? E não tinha, minha tia não estava lá. Era só a figura dela, a imagem dela. Então eu lembro que os vizinhos também chegavam a comentar que todas as vezes que nós não estávamos na casa, sempre eles achavam que nós estávamos porque viam pessoas parecidas comigo, com a minha irmã. E às vezes eles ficavam assustados porque a gente dizia: não, nós não estávamos viajando. Então quem eram aquelas pessoas que estavam se passando pela nossa imagem? Né? Era uma coisa assim, muito complicada, mas a gente orava muito. Eu sempre lembro que eu fazia muitas orações, eu e a minha irmã, chegava até a desafiar, né? Porque como assim, né? Você com 26 anos desafiando todo esse mundo espiritual sem saber com quem você estava lidando verdadeiramente. Então eu lembro também que uma noite muito cabulosa, teve uma chuva muito forte em Belém, já quase pela madrugada. Então nesse dia eu e a minha irmã, a gente teve muito medo quando formou, tipo, na janela do quarto, a janela começou a ficar muito embaçada devido à chuva, que ela era de vidro. Foi formando a figura demoníaca. Era uma figura de um ser maligno. Quando a gente viu aquilo, porque na época a gente não tinha um bom celular para fotografar, foi uma coisa... No vidro embaçado da janela. Se formou a imagem, tipo de um demônio. Quando eu vi aquilo, eu peguei a minha Bíblia, né, e comecei a encarar, porque estava ali. Comecei a fazer várias vezes o Salmo 91. Mas o medo era tão grande, havia um medo que nos possuía tão grande, que eu sentia assim que eu perdia, eu não conseguia mais falar. Tipo, ele não permitia que eu falasse. Só que eu dizia para ele assim: não, eu posso não conseguir ler a Bíblia, mas eu decorei o Salmo. Então eu começava a falar o Salmo, colocava as mãos em direção ao vidro, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente fez isso, embaixo do nosso quarto, como tinha outra residência, acabou que a gente ouvia gritos, ruídos, muitos ruídos, como se tivesse um animal tentando nos devorar. Então aquilo foi... Se pudesse imaginar assim, o arrepio que nós tínhamos na hora, mas
que eu fiz para conseguir enfrentar tudo isso? Eu peguei a cruz de bronze, mesmo quebrada, né? E comecei a me concentrar que eu estava no paraíso e ali eu fazia o Salmo 91 direto. Tu és muito religiosa, né, Michele? Bom, eu digo assim, eu não gosto de dizer que eu sou religiosa. Eu gosto de dizer que eu sou espiritualizada, né? Então eu acreditei, eu usei a fé que eu tinha naquele momento. Eu sei que nessa hora Deus nos salvou, porque aquela imagem de uma forma sumiu. Tu não precisou ir lá meter um pano para apagar? Não. Sumiu. Sumiu. Eu fiquei olhando para minha irmã estava quase tendo um infarto de tanto medo. E eu consegui fazer com que tipo, os barulhos foram cessando e tudo foi ficando muito calmo. A chuva foi passando. Tu sabes que, né, o pessoal que está assistindo, acho que a maioria pensa assim, algumas pessoas vão comentar isso, que se fosse eles, já teria saído na primeira manifestação, né? Tu passaste ainda 2 anos, ou quase 2 anos, depois que aconteceu esse dia aí, que foi, pelo que tu tá me dizendo, foi o mais pesado. Foi o mais pesado. Por que vocês não resolveram sair logo de lá? Por que vocês continuaram lá mais 2 anos, depois de teres passado por tudo isso? Primeiro, a gente achava a kitnet muito bonita. Segundo, estava dentro do nosso orçamento. Terceiro, nada poderia nos tirar dali. Tipo, aquilo ali lá era a nossa residência, a nossa casa, e não haveria espírito maligno nenhum que poderia nos expulsar dali. Se eles tivessem de sair, seriam eles, não eu e a minha irmã. Na época, era o que nós achávamos. Entendi. Então, eu cheguei até a conversar com um sacerdote da igreja, né, da época que eu morava próximo. E ele disse, olha, deixa eu conversar com vocês uma coisa. Tem espíritos malignos que mesmo que a gente faça exorcismo dentro da residência, eles não saem. Eles dão um tempo, mas eles não saem. E às vezes é necessário que vocês saiam da residência, porque eles acabam tocando nas finanças, na vida sentimental, na saúde. E eu fiquei assim, né? Tipo, não, mas ele falou quando a gente ainda estava com 1 ano na residência. Mas a gente resolveu continuar na residência mesmo com tantas manifestações. Mas aquelas mais monstruosas do 3º, 4º dia não aconteceu. Elas desapareceram com aquela oração. Sim, naquele dia. Lá naquela moça da Canção Nova. Tu tentou te informar depois quem era aquela mulher que conseguiu sentir o teu problema? Olha, de tão longe? Foi um erro tão grande que eu tive, porque até hoje eu tento lembrar o dia que aconteceu a manifestação, o ano exato, porque se eu lembrasse de tudo isso, eu teria, sei lá, procurado na internet os vídeos, com certeza deve ter os vídeos daquela oração que poderiam provar ainda mais o que aconteceu naquele dia, né? Então, quer dizer, eu deixei isso para lá. Eu fiquei tão preocupada com outras situações que eu deixei essa parte que seria primordial para trás, né? Então, assim, eu e a minha irmã, nós enfrentamos muito nessas manifestações, até que chegou um belo dia que houve um curto-circuito na fiação do ar-condicionado do proprietário da residência de baixo. Mas acabou que o disjuntor ficava no meu pátio, na sacada. Então, quando começou o curto-circuito, do nada, começou a pegar fogo mesmo. Onde cheio de fumaça, a sacada já estava adentrando para a residência. Então, o que eu tinha que fazer era, sei lá, eu tinha que entrar no meio do fogo e tentar desligar o disjuntor, né? Senão poderia acontecer um acidente maior. Mas ali eu entendi que tinha alguma coisa que não estava mais permitindo que a gente ficasse lá. Até porque a proprietária começou a se incomodar muito, a gente começou a instigá-la demais, né? A fuçar muito sobre a vida dela, por que aquelas coisas aconteciam na casa, até que ela chegou a contar que ela era na época espírita e que também tinha manifestações na casa dela, tanto é que quando ela permitiu que eu fosse até a cozinha dela, a geladeira dela era amarrada com uma corrente, os armários eram amarrados com uma corrente, porque se não fosse dessa forma, à noite ela não conseguiria dormir, porque eles ficavam abrindo a geladeira, as portas dos armários ficavam batendo. Então ela era assim, ela tinha uma estratégia. Da vez que ela entrava no quarto dela,
no horário que ela determinava, ela só saía pela manhã. Lá também as manifestações aconteciam, então ela dizia que, devido a ela mexer com o lado espiritual, isso de uma certa forma afetava. Mas assim, né? Muita gente mexe com espiritualidade, sei lá. Tem muitas religiões em que a pessoa recebe espíritos, se comunica com espírito, e não acontecem essas coisas, pelo menos não nesse nível. Sim. Tu não encontraste nenhuma outra explicação? Sei lá, ela falou, por exemplo, da história do terreno para ti? Não, eu encontrei a verdadeira explicação, Encontrou? mas né, assim, nesse momento eu não sei se é apropriado falar. Ela falava que ela é espírita, mas ela mexia com outras forças. O espiritismo era só para disfarçar, porque a gente sabe que quem é espírita não é bem assim. Por trás, ela mexia com forças tipo magia negra. Isso, forças mais ocultas. Então, existia um quarto do lado do meu quarto. Rapidinho, me quer falar. Pois é, assim, Nathan, só queria deixar registrado aqui também que eu conheço a Michelle já há 2 anos, tá? E assim, quando ele me relatou essa história pela primeira vez, eu tenho 33 anos de idade. E para mim foi a coisa mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida, né? Conheço a Michelle, conheço a pessoa, né? Sei que é uma pessoa muito séria, muito correta nas coisas que faz. Então assim, eu endosso isso que foi relatado agora. E é algo tão espiritual que enquanto eu trocava de roupa para vir aqui para buscá-la e vir aqui dar essa entrevista, essa conversa com você, aconteceram coisas na minha casa comigo, coisas atípicas, né? Eu senti uma arritmia cardíaca, tive uma crise de tosse que eu não costumo ter, minha saúde é muito, enfim, tem uma boa saúde. Então assim, tudo, eu estava ligando as coisas assim como se fosse um impedimento, né? Eu acho melhor você não ir, eu acho melhor vocês não irem para que essa história não seja contada. É como se, foi o meu entendimento, né? Estava tomando banho, de repente uma arritmia, meu coração começou a bater de uma forma bem acelerada, coisa que não costuma acontecer. Sou corredor, então a minha saúde muito bem, né? Então eu entendi dessa forma, que foi algo espiritual, né? Que nós, nesse momento, enquanto ela relatava isso, nós mexeríamos com o lado espiritual, né? Claro, nós temos respeito por tudo, né? Mas que isso seja registrado, né? Que de fato aconteceu e o meu relato de que aconteceu comigo antes de vir para essa conversa, essa entrevista. Tá certo, foi o Felipe que falou, né? O amigo da Michelle, a pessoa que me apresentou a Michelle, né? E tu também tiveste, só por curiosidade, né, para vir para cá, aconteceu alguma coisa anormal, sei lá, fora do comum? Sim, como, mais ou menos como ele narrou aí? Desde que marcamos para vir fazer a entrevista, algumas coisas aconteciam de muito impedimento, né? Principalmente tipo com o animalzinho que eu acabei adotando, né? Que se tornou muito agressivo, né? E tipo quebrando os objetos da minha casa, agindo de uma maneira muito estranha e sei lá, situações assim de dores pelo corpo, ansiedade excessiva, palpitações, como se não quisesse. Sim. Só que eu disse, não, eu vou contar a minha história. Aliás, a minha história eu já tinha contado para muitas pessoas. Pessoas que realmente ficaram abismadas e outras pessoas que ficaram, tipo, riram, debocharam, né? Porque eu jamais sairia da minha casa para dar um relato como esse, tipo, para falar uma mentira para quem vai escutar a minha história. De jeito nenhum, né? Eu sempre tive esse dom de ver pessoas também que morreram, mas assim, perfeito, você nunca vai dizer que elas são espíritos, até que elas sumam da sua visão, né? Sim. E assim, de ser inesperado, você não está pensando nisso, você está com a mente ocupada em outras coisas e de repente aquilo se manifesta para você. Mas eu sempre enfrento. Eu não deixo que isso tome conta da minha vida de uma maneira que possa me aprisionar e tipo impedir que eu consiga realizar meus projetos e sonhos. Isso não acontece. Tu leva uma vida comum, normal, mesmo tendo essa faculdade de enxergar espíritos. Sim, a minha irmã também enxerga ainda melhor do que eu. Muitas coisas já assustaram, ela fica mais assustada do que eu, né? Mas a gente pesquisa sobre isso, eu gosto muito de pesquisar sobre o mundo espiritual. Porque assim, o mundo espiritual, ele é vivo, né? Não é algo assim
mentira. Ele é vivo. É só as pessoas que não se prepararam muito para lidar com isso, mas ele está aí do mesmo jeito. É verdade, ele está aí do mesmo jeito, ele acontece, né? Às vezes a gente fica, pensando assim, quem morre não volta mais. Gente, peraí, depende, não é bem assim. Né? Se você for fazer um estudo mais apurado em relação a essas manifestações, você vai ver. Tem pessoas que morrem por algum motivo, são elevadas já ao paraíso, e outros que por algum motivo o espírito fica perdido, ou que Satanás também se passa pela figura daquela pessoa que morreu, pelo aquele ente querido, a gente sabe disso, e acaba ocasionando, fazendo com que o familiar acredite que ele está fazendo alguma assombração. Então, se você for fazer uma pesquisa mais apurada desse lado espiritual, você vai encontrar muita coisa. Então, assim, eu vivi isso nessa casa da Barão do Triunfo, e até hoje as pessoas que moram nessa casa, porque eu procuro me informar, elas não param nessa casa. Ninguém para. Ninguém para. Ainda está lá a casa. Ainda está lá, belíssima casa, muito bonita, chama muita atenção, aluguel acessível, mas infelizmente há uma espiritualidade muito séria dentro dessa casa, e que nunca os proprietários tiveram talvez a coragem de pedir ajuda, ou para um pastor, ou para um padre, alguém que entendesse muito sobre isso, ou porque eles não querem mesmo, né? Mas que quando eu cheguei, eles já tinham me informado que poderia acontecer algo, mas que eles não iam mexer com a gente. Só que não foi bem assim. Eu acho que pela espiritualidade que eu e a minha irmã a gente sempre teve, eles acabaram abusando, né, da sorte, e que na verdade eu sentia naquela época como se eu estivesse sendo possuída, porque para eu ter os meus membros todos modificados, eu não sentia dor, mas eu ficar toda torta no colchão e me perceber dessa forma, é como se eu tivesse passado por uma possessão, nem que seja parcial. Ter pelo menos uma tentativa, né? Tentativa. Tentaram te controlar ali, né? Mas não conseguiram, né? Porque a minha fé é muito grande na presença de Deus, eu vou sempre enfrentar qualquer desafio dessa forma, né? Eu sempre tenho muitos desafios a enfrentar, mas eu coloco pensamentos positivos, meus projetos e os meus sonhos são em primeiros lugares, assim. Então, quando eu foco nos meus sonhos, vem aquela alegria, aquela força. Então eu deixo para lá tudo que não é interessante, que possa de repente me causar medo, pânico, ansiedade ou alguma enfermidade. Eu deixo de lado e sigo adiante, sigo em frente, sem nenhum protocolo. Tu achas que esses 2 anos que tu passaste lá, a exemplo do que falou esse teu amigo sacerdote, de alguma forma interferiu, por exemplo, na tua vida, sei lá, financeira, familiar, emocional de forma negativa? Tu percebesse alguma interferência ou normal? Houve, como ele disse que ia acontecer, porque a gente permaneceu enfrentando. Eu lembro que ela jogava alguns cheiros, algumas coisas, ela fazia algumas orações e umas plantas que ela tinha, e eu e a minha irmã a gente estava sempre observando. Quando ela saía, que ela se trancava na casa, a gente jogava água benta nas plantas, fazia o Salmo 90, então a gente enfrentava, mexia mesmo de propósito, né? Só para mostrar que não, aquela é a minha residência, a minha casa, é alugada, mas eu pago, é minha, e não tem demônio nenhum que venha tomar conta. Mas eles também eram muito mais fortes em parte, né? E tentavam fazer de tudo para nos machucar de uma certa maneira. Então, pela longevidade, por eu não ter ouvido os conselhos do sacerdote, depois que a gente saiu do kitnet para um próximo ainda, dessa residência, a minha vida financeira só piorou. Nós tivemos um problema financeiro muito grave. Tive problemas de saúde, queda de cabelo, né? Fiquei muito magra, tive até, sintomas de muita depressão, tristeza. Parece que nada estava dando certo na minha vida. E isso aconteceu conforme que o sacerdote falou. Tua irmã também? Sim, aconteceu também na vida dela, de nós duas. E até que, assim, depois de muita oração, muitas coisas, aquilo foi voltando mais à fase de normalidade. Mas eles chegaram a tocar sim, a mexer. Só para constar, hoje em dia, onde tu moras, é tudo certo, lá é tranquilo? Tranquilo. Depois que eu me mudei para o 3º kitnet, né, ainda no bairro da Pedreira, que eu amo. Tu mora no bairro da Pedreira ainda? Sim, eu tive muita tranquilidade. Mas continua na mesma rua, na Barão, ou tu tá em outra rua? Sim, eu amo a Barão. Tá. Eu só mudo de kitnet, mas eu amo a Barão. Porém,
no kitnet que eu estava, amo morar lá. Vi algumas manifestações no corredor de pessoas mortas que passaram, me olharam, consegui descrever feição, roupas, mas nada que pudesse, tipo, te machucar ou te deixar completamente arrepiada ou, sei lá, temerosa de alguma coisa, né? Porque é como se hoje, o que aconteceu nessa primeira residência só me fortaleceu. Então, se eu ver alguma coisa, levemente vou orar, vou pensar em coisas que realmente me tragam felicidade, e isso pertence ao mundo espiritual, então vamos levar com tranquilidade, com calmaria. É assim que eu vejo hoje as coisas. Até porque dificilmente tu vai pegar de novo um lugar como esse, né? Não. Foi muito pesado, né? Tu pegou ali meio que a entrada do inferno. Nossa, Pois muito ruim o ambiente espiritual daquele lugar ali, minha amiga. Caramba. Poderíamos ter tido a nossa vida ceifada, ou coisa muito Pois pior. é. Essa situação aí de tu perdesses a sensibilidade da cintura para baixo, cara. E foram duas sinistro. vezes, né? Já pensou? Podia ter acontecido coisa pior, né? Acho que tu foste muito protegida. Eu cheguei a fazer uns exames, a conversar com uma médica, ela né, afirmou que eu tinha passado pela paralisia do sono, mas claro que não, né? E assim, eu fiz um exame neurológico para ver se estava tudo bem, porque eu fiquei paralisada, né, gente? Então era necessário fazer uns exames médicos para comprovar, mas estava tudo certo, nada de anormal, nenhum colesterol elevado deu nos exames, então tu verifica, porque eu sempre tive, tipo, essa propriedade, né? Se está acontecendo alguma coisa em você do mundo espiritual, é necessário você passar por uns exames, isso é importante, né? Para saber se realmente você está passando por alguma coisa psicoemocional. Mas se não dá nada nos exames, a medicina começa a dizer, não, mas não tem nada aqui. Então você tem que começar a abrir os olhos para o mundo espiritual. Sim, e procurar ajuda sim. de uma certa maneira. Sim, né? Apesar de muita gente tentar achar explicações meramente racionais, né, tradicionais, Sim. Nessas horas não tem outra saída, não. Esses seres que você viu, né, principalmente nesse segundo ataque aí, que tu viste com mais clareza, os rostos deles, te lembra alguma coisa? Tu falou que lembra aquele do Pânico, né? Eles eram, assim, parece que eles estavam vestidos com aquelas roupas do Pânico, do filme, né? Daquele assassino. Com aquelas mantas. É porque na roupa desse assassino ele usa uma máscara e tipo era um capuz, eu não sei dizer, com uma vestimenta preta longa. Porque essa era a minha visão. Só que esses espíritos a gente via, né? A roupa balançando, eles conseguiam movimentar a boca e ficar bem grande, então eles vinham para cima de mim, eu sentia aquele vento, aquele bafo, eu conseguia sentir o toque. Tu sentiu odores também? Né? Olha, como eu te falei, eu não senti dor. Odores. Odores, cheiro. sim. Um cheiro muito desagradável de gente que não escova os dentes, né? Foi isso que eu senti, assim, no momento que um deles passou próximo. Como se ele quisesse me machucar, me ferir mesmo, né? E aí eu começava a fechar os olhos ali, eu comecei a chorar. Eu lembro que eu chorei muito, assim, porque o medo era tão grande e eu sentia como se eu ia ter um infarto. Chegaram a falar as coisas diretamente para ti? Eles não falavam, eles só faziam só balbuceio, assim, uma coisa tipo monstruosa, querendo me intimidar. Mas aí eu fechava os olhos e começava a chamar pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro na época que eu chamei muito, dizer, Deus me salva, não tenho mais para quem pedir. Se o Senhor não me salvar aqui, ninguém mais pode. Aí foi quando, claro, né, para você ver a potência, Deus fez tudo certinho. Comecei a voltar, senti um pouco do meu corpo, né, mas as pernas nada. Então consegui com as forças que eu tinha me arrastar do colchão no chão até a TV. E aí, para você ver como aquilo foi tão real, que a moça da Canção Nova acabou sentindo aquela espiritualidade, fazendo essa oração. Só que, assim, nesse meio termo, com tanto pânico, porque eu sentia meu coração tão acelerado, que eu sentia dificuldade de respirar, por tanto medo, né, que estava acontecendo. Porque não era à noite, não era de madrugada, era à tarde, você vendo o barulho dos carros, vozes de pessoas, e você sabia que tinham pessoas embaixo na residência. E como assim? Às 3 horas da tarde, toda essa manifestação. Então foi algo atípico, se você for ver em histórias de assombração.
Totalmente sobrenatural, algo totalmente sobrenatural. Foi. Eu e a minha irmã, nós passamos por isso. Assim, teve uma vez que eu lembro que ela também desafiava muito, apesar dos medos que ela sentia. Ela ouviu uma voz feminina fazendo uma oração. Ela estava só na residência, ela desceu levemente as escadas e foi olhar no escritório, que também tinha uma porta de vidro. E quando ela chegou bem na frente da porta de vidro, ela viu uma entidade, que ela não consegue explicar, fazendo uma oração de costa para ela. Então ela disse que ela sentiu um medo tão aterrorizante que ela teve sensação de desmaio e saiu correndo, né, subiu as escadas correndo, trancou toda a casa e teve uma crise de vômito e diarreia. Nossa, e na febre, hora. Sim, por conta do que ela viu. Que energia pesada, hein? Era muito pesada dentro daquela residência. Até hoje né? Mas eu sei que os familiares ocultam um pouco. A dona da residência, ela faleceu por conta da Covid. Mas o restante dos familiares eu não... Continuam lá. Alguns já tomaram posse da casa, mas eu não... Essa casa fica na Barão, quer dizer, é um kitnet, na verdade, né? Fica na Barão, no bairro da Pedreira. Claro que a gente não vai dizer o endereço para vocês. Isso, até para preservar, né? Bom, Michele, queria te agradecer. Muito obrigado por tu teres vindo aqui dividir com a galera essa tua história, que realmente é muito sinistra, cara. Quero que ninguém passe por isso. E agradecer também o Felipe, que te trouxe aqui, né, que me apresentou a você. Graças a Deus agora tu estás vivendo num lugar tranquilo. Essa tua faculdade, essa tua mediunidade não tem jeito, é aprender a lidar com isso, né? Muita gente considera isso um dom. Obrigado de coração, obrigado, Felipe. E eu sou muito grata, assim, porque você aceitou ouvir a minha história, né? E é gratidão mesmo, porque eu sei que o que eu passei, talvez alguém que não tenha coragem de contar, tenha passado uma história parecida e um dia possa se manifestar e contar para você. Então, assim, gratidão, muito obrigado mesmo, porque você teve toda a paciência de ouvir a minha história e que você acreditou, né? Porque tem pessoas que não acreditam, fazem deboche e não leva isso muito a sério. Mas é como eu falei, né? Nós estamos vivos, mas existe uma espiritualidade que nós não conseguimos explicar, que ela é muito real e que de alguma maneira, sei lá, ela acaba acontecendo quando você menos espera. Mas você não escolhe nascer com um dom desse. Eu controlo esse dom sem sentir medo ou pânico, como eu te falei. Hoje eu já levo isso tipo na esportiva. Mas se alguma coisa a mais acontecer, eu vou sempre atrás de muitas explicações científicas, porque eu acho que o científico ele é muito importante para que você consiga também explicar o mundo espiritual. E isso é real. Gratidão é minha, obrigado, é bom que tu tenhas essa lucidez toda. Se tu tens, como a Michele falou, uma história parecida, né, com essa, entre em contato com a gente. Vamos contar essa história aí para mais pessoas, como a Michele já fez, como outras pessoas já fizeram aí no canal também. Obrigado, gente. Obrigado, galera, por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo relato. Valeu!